amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colaboradores, nossos colunistas, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook /programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat do site da AltV, ainda pelo WhatsApp, é 974012235, e também o telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Hoje, quinta-feira, mais uma edição com a participação do MPD, gente do MPD que fala. Nossa parceria, Gente que Fala, com o movimento do Ministério Público Democrático, toda quinta-feira. Doutor Roberto Liviano, prazer tê-lo aqui, doutor Roberto. Prazer é meu, Zancopé, querida Vanessa e queridos telespectadores e ouvintes. É um prazer estar com vocês nesta tarde ensolarada deste dia em São Paulo. Aliás, em todo o Brasil, né? O sol está em todo o Brasil, muito calor, né? O doutor Roberto Liviano é promotor de Justiça e presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Posso relembrar com o senhor o que faz o MPD? O MPD é uma associação de promotores e procuradores nacional que desenvolve ações visando o fortalecimento da cidadania, formação de lideranças comunitárias, promove debates, se aproxima da sociedade para esclarecer a respeito dos seus direitos e deveres, né? Luta contra a corrupção. Aliás, aproveitando a sua pergunta, quero convidar todos, inscrevam-se já. Dia 8 de novembro, corrida e caminhada, não aceito corrupção em São Paulo, saída de frente ao estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, 5 quilômetros, 10 quilômetros para os corredores ou caminhada. Participe, corra conosco contra a corrupção. Vamos tomar uma atitude para mudar a cultura de corrupção no Brasil. 8 de novembro, estão todos convidados. www.nãoaceitocorrupção.com.br. Que hora? A partir das 7 da manhã. Para interditar ruas tem que ser cedo, né? Senão atrapalha o trânsito, né? Perfeito. Doutora Vanessa Viduto, bom tê-la aqui, doutora Vanessa. Prazer é todo meu, fico muito feliz, agradeço o convite, é sempre uma honra participar desse programa, dessa importante prestação de serviços e informação às pessoas, tão relevante. A senhora é advogada previdenciária. Isso, especialista em direito previdenciário. E parabenizo a iniciativa do Dr. Roberto Liviano e convido também a todos a participar dessa importante corrida que une uma atividade esportiva, que é tão bacana, tão importante na vida de cada um, com essa importante causa de não à corrupção. Não aceitamos corrupção. Doutor Liviano, deixa eu aproveitar. O senhor é promotor de justiça, e quando o senhor conclama a população para participar de um evento desse, qual é a tua expectativa? Porque a população vai, se manifesta, tal, mas a população, lamentavelmente, não tem um poder de decisão. Tem um poder, sim, Zancopé. Aliás, o movimento do Ministério Público Democrático vem se dedicando, nos últimos 20 anos, a ações concretas contra a corrupção. Por exemplo, na década de 90, nós participamos de um grupo de entidades que lutou pela aprovação da Lei 9.840, que define os crimes de corrupção eleitoral. Isso foi um projeto de iniciativa popular, o povo assinou, o projeto foi aprovado, a lei está aí. O MPD participou também da luta pela lei da ficha limpa, né? E virou lei. Não resolve todo o nosso problema, mas ajuda, filtra os maus políticos. E agora estamos apoiando com muito entusiasmo as 10 medidas contra a corrupção, que é um novo projeto de iniciativa popular, composto por 20 projetos de lei, que propõe otimização das punições, maior fluidez do processo, mudança nos prazos prescricionais, aumento do confisco e uma série de outras medidas também preventivas contra a corrupção. O Ministério Público Federal elaborou essas medidas e o MPD apoia projeto de iniciativa popular. Já temos mais de 300 mil assinaturas, são necessárias 1,5 milhão. Aliás, quem tiver interesse em apoiar, colher assinaturas, www.10medidas.mpf.mp.br. E eu acredito que a iniciativa mais importante do cidadão com essas campanhas é fazer com que ele se conscientize de que é muito importante
no momento do voto, se informar a respeito do seu candidato e exercer, então, né, o seu direito ao voto de uma maneira consciente, sabendo exatamente quem ele está colocando lá para nos representar. O STF, Supremo Tribunal Federal, aprovou o primeiro fatiamento das investigações do esquema de corrupção da Petrobras, contrariando o Ministério Público Federal e esvaziando poderes do juiz do Paraná, Dr. Sérgio Moro. Com isso, procedimentos investigatórios, como as supostas irregularidades em projetos do setor elétrico, o chamado como é que é? Petrolão, Eletrolão, podem deixar de ser analisados pela Justiça do Paraná e pela força-tarefa que apura o esquema. Está certo quando se diz primeiro fatiamento? Essa é uma expressão que a imprensa utilizou para tornar mais fácil a compreensão pelas pessoas do que aconteceu, né? É a distribuição das... Tecnicamente foi analisada uma questão jurídica de competência. O termo jurídico formal é a questão da competência. E é fácil para as pessoas entenderem o que estava em discussão lá em Brasília, né? Existe uma grande organização criminosa que praticou uma série de atos, né? E existem critérios definidos na lei, por força dos quais, quando você tem fatos que estão muito relacionados entre si, né, é muito mais lógico que o mesmo juiz que examina o primeiro fato examine os demais, porque você tem mais eficiência, você tem mais dinamismo, você tem mais agilidade. Então, para isso é que você tem a questão da competência por conexão, os casos que estão entrelaçados entre si, é como se você fosse montar um quebra-cabeça, né? Então, todas as partes do quebra-cabeça você coloca nas mãos da mesma pessoa que está organizando isso. E, na verdade, não é, falou-se a notícia aí do juiz Sérgio Moro, é importante dizer que aqui existe um trabalho muito bem integrado entre magistratura, Ministério Público e Polícia Federal, né? Existe um grupo de procuradores, uma força-tarefa, existe um grupo de policiais federais que estão bem treinados e conhecem a história do começo ao fim. Portanto, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sustentou que esses outros casos permanecessem sob a análise do juiz Sérgio Moro, né? E houve uma deliberação em sentido contrário. Isso significa que nós vamos ter pizza? Isso significa que nós vamos ter impunidade do caso? Não. Não significa que nós tenhamos impunidade, mas significa que nós podemos ter muitas dificuldades, porque quem for apreciar esses casos vai começar do zero, vai ter que compreender isso do zero, vai haver um espalhamento da competência para outros juízos, e isso pode ser ruim para o resultado final. Agora, também uma coisa importante que se diga, existem ótimos juízes no país, existem ótimos membros do Ministério Público, existem ótimos policiais, né? As instituições não podem depender de um indivíduo, de dois indivíduos, né? Então, essa é uma questão que não é tão simples assim. Acho prematuro dizer que essa decisão ela é determinante a resultados ruins, à impunidade. Acho prematuro. É necessário observar os próximos acontecimentos, onde é que isto vai cair, como é que as investigações vão se desenvolver, qual vai ser a dinâmica, qual vai ser a eficiência do sistema para dar resposta a esses outros casos. A sociedade precisa estar vigilante, a imprensa precisa estar fiscalizando, para que nós não permitamos que haja retrocesso. Agora, a meu ver, não há como retroceder. Nós já temos aí uma série de pessoas processadas, condenações saindo, não há como voltar atrás. A sociedade exige que haja responsabilização pelas pessoas que transgrediram a lei. Seja o juiz Sérgio Moro, sejam outros organismos de julgamento, não se aceitará que as responsabilidades não sejam promovidas, que as punições não sejam aplicadas. Agora, eu acho que o melhor seria manter da maneira como estava, como foi sustentado pelo Procurador-Geral da República, e havendo esta competência concentrada. Mas este fatiamento, que assim foi denominado pela mídia, não significa necessariamente que haverá impunidade. Mas é necessário que se multiplique a carga de atenção e de fiscalização para que nós não permitamos retrocessos. Mas, doutor Liviano, a expectativa, não é? Remete quando o ministro Joaquim Barbosa
era extremamente meticuloso no andamento dos processos que ele julgou e se exigia que ele fosse mais rápido, mais ágil. Aí ele deixou claro que ele não queria falhas. Me parece que o juiz Sérgio Moro tem o mesmo procedimento. Sim. Cautelosamente vai avançando para evitar falhas que já aconteceram em outras ocasiões no nosso país, que acabaram invalidando o processo. Zancopé, esperemos que as pessoas, os julgadores e membros do Ministério Público e da Polícia se inspirem nos bons exemplos e mantenham a sua conduta da mesma maneira, né? Agora, nós não podemos, não é razoável que um país continental como o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, dependa de um único juiz. Sim. Né? O doutor Sérgio Moro é um excepcional magistrado. Homem correto, probo, faz um ótimo trabalho, mas não é o único. Né? Então, esperemos que os magistrados que apreciarão os demais casos, os procuradores da República, os policiais federais, são instituições honradas que vêm cumprindo seus papéis, desempenhem as suas funções da maneira como a sociedade espera. Né? Perfeito. Doutora Vanessa? Eu acho importante esclarecer que eu ouço muito o outro lado também, muitas críticas a respeito da conduta do juiz Sérgio Moro, muitos questionamentos. As pessoas precisam entender que todas as decisões que são tomadas por ele são passíveis de recurso e podem ser revistas. E o que demonstra o grande trabalho dentro da estrita legalidade que está sendo feito por ele é que as decisões, a grande maioria, têm sido mantidas pelos tribunais, inclusive tribunais superiores. Então, isso demonstra o brilhante trabalho que esse magistrado está desenvolvendo. Agora, obviamente, como o doutor Liviano está colocando, ele não é o único magistrado que existe no país. Existem diversos magistrados tão competentes quanto ele, tão corretos quanto ele, e óbvio que o ideal seria, inclusive porque existe uma investigação em andamento, toda uma instrução que já está sendo realizada nos demais processos, isso facilita, né, o bom andar de um processo que fosse concentrada a competência com o doutor Sérgio Moura. Mas essa decisão já foi tomada e não significa que vai acabar necessariamente em pizza. Agora, eu aproveito para tirar uma dúvida com o doutor Roberto, que é a seguinte: qual é o critério que foi utilizado, doutor? Porque em processo penal, o que deve prevalecer? Se no curso de uma ação penal, durante a instrução, forem descobertos outras práticas criminosas, esse juiz é considerado prevento, ou seja, ele já fica vinculado a julgar, a presidir as demais ações penais, ou o que vai prevalecer é o local onde foi consumado o crime? Qual foi o critério adotado? Eu não conheço o processo, porque não atuo nesse processo, eu sou do Ministério Público Estadual. Né? Mas em matéria criminal, como se sabe, um componente importantíssimo é o local do fato, até pela essência do direito penal. Né? Se você transgride a lei penal em tal local, é lá que deve haver o processo, é lá que deve haver a punição. Né? Porque você está recompondo um esgarçamento do tecido social que foi danificado, e é razoável que o processo corra rapidamente e que a punição seja aplicada lá onde a lei foi transgredida. Isso até para colheita de provas, etc. Colheita de prova, ali estão as testemunhas, aquela sociedade que foi abalada por aquele fato. Então, isso é plausível. No entanto, por outro lado, você tem a questão da conexão, né, que visa a eficiência do processo. Né? Então, quando você tem fatos que entre si se interligam, e é melhor, mais saudável, que quem está examinando já dê resposta a tudo isso. No júri, é frequente você ter o homicídio e a ocultação de cadáver. Então, você tem o mesmo objeto do homicídio que se serviu à questão da ocultação do cadáver. Então, o júri julga os dois crimes. Né? Aqui isso é um exemplo menor. Aqui você tem uma mega organização. Mas você tem fatos complicadores, que são as pessoas que têm o foro, a prerrogativa de foro, né? Que torna as coisas complicadas. E também você tem os graus diferentes de conexão. Você tem conexões com o fato central mais fortes, e você tem outros fatos que têm ligação com o fato central mais periférica. São ramificações, podemos colocar assim. Isso, se você pensar na ideia em si da conexão, isso poderia ir ao infinito. Sim. Né? Então, não é absurda a decisão. Né? Mas foi interessante essa colocação que a Vanessa fez sobre o duplo grau e a manutenção do tribunal, porque muita gente fala, eu já ouvi este comentário, que há abusos
porque as pessoas estão sendo condenadas com base na palavra de delatores. Né? É bom esclarecer quem está nos ouvindo e Por vendo. favor. Né? A lei diz expressamente que é proibido se condenar alguém com base em depoimento de delator. A Lei 12.850, que disciplina a questão das organizações criminosas, está expressa nesse sentido. Ninguém está sendo condenado com base em palavra de delatores. Até porque O que seriam apenas evidências, né? são indícios, é o início da investigação. Evidências, não é o caso. Então, o delator, é óbvio que a credibilidade dele é relativa. É óbvio que não é uma prova a palavra de um delator. Mas o delator, ele aponta os caminhos. Isso é um aspecto. Então, ninguém é condenado com base exclusivamente em palavra de delator. A lei proíbe isto. Tanto é que o tribunal confirma porque a condenação é de acordo com a lei. Segundo lugar, informações dos procuradores da Lava Jato, mais de 80% das pessoas que fizeram a colaboração premiada procuraram o Ministério Público e estavam soltas. Porque se dissemina uma versão de que houve uma delação à brasileira, que as pessoas foram presas para delatar. Não é verdade. Mais de 80% das colaborações, réus soltos e que procuraram o Ministério Público para colaborar. Isso é importantíssimo. Então é bom esclarecer as coisas, porque às vezes informações que não são corretas se espalham e formam uma convicção equivocada. Né? Nós temos ótimos magistrados no país, respeito muito o Sérgio Moro, louvo o trabalho dele, um homem de coragem, de fibra, não está buscando holofotes, não está buscando a fama, está prestando contas quando deve prestar, assim como os procuradores, e isso é necessário porque o princípio que rege o processo é o princípio da publicidade, certo? Mas a gente precisa confiar no nosso país e eu discordo dessa decisão do Supremo, né? Mas foi uma decisão tomada por maioria, né? E estamos falando da mais alta corte do país. Se discorda disso, desta composição, que se modifique o critério de escolha, porque os ministros são escolhidos pelo governante, com poderes concentrados, e para um exercício de função vitalício. Eu acho que isso deve mudar. Nós devemos ter mandato para os ministros. Eles devem permanecer durante um tempo lá. Isso gera um arejamento saudável, uma alternância no poder que é inerente à República. Doutor Liviano, acabaram de aprovar a PEC da Bengala. O senhor está falando de período de mandato? Eles estão prorrogando o próprio mandato, doutor Liviano, porque é lamentável, né? Então, quando o senhor fala que deveria haver mandato, mas eu acho que os não passa. Eu só estou colocando É. isso porque quem faz as leis tem outra visão da coisa, né? O que lhes favorece Por isso que é importante a sociedade se organizar e oferecer projetos de lei de iniciativa popular. Sim. Quando chega ao Congresso Nacional um projeto de iniciativa popular, que veio subscrito por 1,5 milhão de cidadãos, que a cada eleição vota, a legitimidade da proposta é diferente. Entendeu? Sim. A resposta que o Poder Legislativo terá que dar é diferente. Porque aquele legislador, a cada 4 anos, tem um encontro com o eleitor. E ele vai ter que explicar por que agiu assim ou por que agiu assado. Né? Portanto, eu sou um otimista, acredito que as coisas podem melhorar. Aliás, na minha avaliação, o saldo é positivo. As pessoas estão mais atentas ao tema da corrupção, estão se indignando, Sim. as punições estão ocorrendo, as pessoas detentoras de expressivas parcelas de poder estão presas, cumprindo pena. Né? E não é essa decisão do fatiamento não vai mudar o curso da história de de recolocar as coisas nos devidos lugares. O assunto que está também chamando a atenção de todos, a ministra Dilma promete ministérios ao PMDB para tentar estancar a crise política. Prometeu 5 ministérios ao PMDB, entre eles o da Saúde, para garantir o apoio da sigla e evitar um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, além de tentar garantir a aprovação do pacote fiscal e evitar propostas de impacto financeiro. A presidente Dilma havia prometido anunciar ontem as mudanças nos ministérios. Bom, prometeu mais uma vez e não fez nada. Doutora Vanessa, Ministério da Saúde, diretamente ligado, porque tem uma vertente aí que não fica apenas na saúde, mas envolve Previdência, envolve Ministério do Trabalho, e parece que há uma proposta de anexação dessas, pelo menos essas duas pastas. E da saúde,
Tal da CPMF. Nós sabemos que esse mercantilismo sempre existiu entre governo e membros do Congresso Nacional, que isso sempre foi uma forma de obtenção de apoio nas votações, etc. Mas nos indigna e nos deixa extremamente preocupados uma situação dessa, em que o governo oferece 5 ministérios para um partido, em tese, de oposição, né, um partido que questiona a conduta do governo e vem questionando de uma maneira bastante veemente nos últimos tempos. Então, isso nos deixa bastante preocupados com essa mercantilização, com essa banalização dos ministérios. Não há uma preocupação em colocar pessoas técnicas que conheçam a matéria das suas pastas. Isso é um problema muito grave, porque deságua exatamente nessa crise horrorosa que nós estamos vivenciando. Falta de conhecimento técnico e de uma gestão eficiente, né? Porque não há pessoas habilitadas que têm conhecimento específico das suas pastas. Isso é um horror, isso é muito ruim. Então, o que eu vejo é um desespero do governo diante dessa situação de crise, uma necessidade de, a qualquer custo, conseguir as suas aprovações, a não derrubada de seus vetos. Isso nos deixa bastante preocupados. Doutor Roberto, a única pasta que o PMDB quer, a única função que o PMDB quer, ela não ofereceu, que é a própria presidência. O PMDB não quer ministério, quer a própria presidência. Os comentários da doutora Vanessa são perfeitos e eu acrescento em relação ao que ela disse que realmente a interpretação que eu dou e que eu sinto que muitas pessoas estão dando é que esta é uma cena de um vale-tudo político. Né? Sim. Na verdade, você tem 2 eixos de preocupação que devem ser essenciais numa democracia, do ponto de vista da preocupação com a sociedade, que são os eixos da educação e da saúde. Né? Não é razoável você cogitar da ideia de fazer uma liquidação com o Ministério da Saúde. Num país em que nós temos tantos problemas na área da saúde, diante da crise econômica, é natural que muita gente deixará de poder ter planos de saúde privados, portanto, isso vai gerar uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde. Sabidamente, nós temos problemas de gestão no país em relação ao sistema. Óbvio que nós temos quadros de carreira dentro do Ministério da Saúde, não há dúvida disso, mas o comando da pasta precisa ser exercido pelo critério meritocrático, como bem colocou a doutora Vanessa, né? O PMDB indicou alguns nomes, né, e parece, pelo que a imprensa está divulgando, que o nome com mais chances é do deputado Manuel Júnior, da Paraíba. Né? O deputado Manuel Júnior, que, pelo que se sabe, é aliado político do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, que tem declarado não se interessar pelo assunto. Né? E o deputado Manuel Júnior ostenta no seu currículo, como médico, que ele é médico na Paraíba, a história de ter administrado um hospital na cidade de Pedras de Fogo, com 28 mil habitantes. Né? Então, ele administrou um hospital num município de 28 mil habitantes, e nós estamos falando da saúde de um país continental de mais de 200 milhões de habitantes, com tantas disparidades regionais, com tanta desigualdade, com tantas carências. Né? Portanto, esta é uma situação dificílima, sem deixar de falar que este deputado cogitado para o cargo, há poucas semanas, defendeu em discurso público a renúncia da presidente Dilma. Né? Por isso que eu disse E que É uma total incoerência. E este Exato, é exato. o mais cotado. Né? Quer dizer, você tem um conceito nas democracias modernas, que é o chamado conceito da democracia de coalizão. Né? Isto aqui não é democracia de coalizão. Isto é um vale-tudo, em que se faz o necessário, vai se cedendo poder para se manter no poder. Doutor Isso Liviano, é inadmissível. é um detalhe muito importante. O senhor é promotor de justiça, a doutora Vanessa é advogada. Os senhores têm uma visão legalista do que acontece. Então, o senhor expõe, a doutora Vanessa também, com muita propriedade, situações que poderiam acontecer. Mas são decisões políticas. Sim. Então, quando você vê a indicação, quando a gente vê a indicação de um deputado que não tem absolutamente nada que
o valide, né? Nada que o dê Aí estrutura. eu faço... Aí foge dessa situação de legalidade que o senhor coloca. Aí eu destaco o comentário que a Vanessa fez na outra questão, da importância do povo estar atento, estar esclarecido, saber o que está ocorrendo e tomar as decisões corretas no momento das eleições. Este é o momento de fazer o julgamento, de escolher aquele que está sendo eleito para conduzir políticas públicas. O que o candidato oferece como referência para gerir políticas públicas na área da educação, na área da saúde, da segurança pública, do saneamento, da moradia. Isso precisa ser verificado com cuidado, né? Tudo isso que está acontecendo, e esse debate que nós estamos fazendo aqui, é importante que as pessoas entendam este jogo, compartilhem esta compreensão com outros e contribuam para um processo de conscientização nacional desta situação. Nós não estamos falando de coalizão política. Sim. Nós estamos falando de mercadejar o poder, de abrir mão de fatias do poder em troca da permanência no poder, em troca da não sequência da discussão sobre o impeachment, em troca do apoio da base na votação do pacote fiscal, né? É uma situação que lembra uma figura que se usa muito, essa expressão, é um dando que se recebe. Sim. Oferece-se o poder em troca de situações de alívio em relação a certos assuntos, etc. Então, é necessário que as pessoas tenham os olhos bem abertos em relação a isso, e nós estamos falando da saúde pública do Brasil. E por falar em saúde, eu queria fazer um pequeno comentário aqui a respeito, que me remeteu a um assunto muito importante, que é o envio ao Congresso do projeto de emenda constitucional, criando novamente a CPMF. A CPMF, para quem não lembra, ela esteve em vigor entre 1997 e 2007. A contribuição provisória durou 10 anos. E nós é que pagamos essa conta. E quando ela foi criada lá em 1997, e eu me lembro muito bem, e gostaria de que os ouvintes também se recordassem, ela foi criada com um mote muito louvável, que era o investimento na saúde. E, na época, o ministro Jatene, inclusive, se embrenhou e se dedicou a essa causa, né, para fazer com que as pessoas acreditassem que era importante pagar a CPMF para a saúde. E logo que ela foi aprovada, obviamente que esse dinheiro não foi destinado à saúde, e, na época, o ministro Jatene saiu decepcionado do governo, e ela perdurou aí por 10 anos. E o governo, agora, novamente, manda essa CPMF, através de projeto de emenda constitucional, dizendo que precisa desse dinheiro para pagar o benefício dos aposentados. Agora, os vilões são os aposentados. Quer dizer, não é para a saúde. Agora, o mote o pagamento... Você precisa de um motivo que sensibilize as pessoas. O que seria um dinheiro carimbado para a saúde já não é. Se é previdência, não é saúde. E o P do provisório virou permanente. Virou permanente. É o mesmo P. Sim, né? Então, é bastante importante a gente trazer aqui, recordar um outro projeto de emenda constitucional que vem sendo reeditado há 21 anos, que é a desvinculação da Receita da União. Resumidamente, o que significa isso? O governo, de tempos em tempos, encaminha ao Congresso um projeto de emenda que autoriza desvincular 20% da receita das contribuições que são carimbadas e deveriam ir para a Seguridade Social, ou seja, pegar 20% dessa receita e aplicar no que quiser. Agora, em novembro de 2015, vence esse projeto de emenda, porque ele tem um prazo de validade, e a presidente Dilma já encaminhou para o Congresso um novo projeto de emenda em junho, prorrogando por mais 8 anos essa desvinculação da receita. E agora, aumentando a fatia de 20% para 30%. Então, eu pergunto, se precisa de dinheiro para pagar benefício para os segurados da Previdência Social, por que desvincula um dinheiro que está carimbado? Né? Se o nosso Constituinte de 88 se preocupou em garantir políticas mínimas sociais, carimbando um dinheiro que deveria ser aplicado numa determinada área, por que vem esse governo e há anos vem encaminhando esses projetos e agora um novo projeto com 8 anos de duração? Será que realmente o aposentado, esse dinheiro vai para os aposentados? Será que os aposentados, existe esse déficit que é divulgado aí dessa forma tão latente pelo governo? Não é muito é fácil deficitária. resolver os problemas via aumento de impostos.
Sem dúvida. Mas a O país Previdência- tem uma Sem dúvida. uma carga tributária tão elevada. Né? Mas a Previdência não é deficitária, que os recursos da Previdência não são usados na Não Previdência. são utilizados onde deveriam, Os aposentados exatamente. estão recebendo o 13º hoje, a primeira parcela. Os aposentados tiveram um ameaço de não receber esse adiantamento, da forma como vem ocorrendo desde 2006, mas o governo não teve coragem de ir em frente, novamente, de repassar essa conta para os aposentados e está pagando agora no dia adiar um 24, mês, não foi hoje. Na verdade, está pagando em setembro, referente ao mês de agosto, o adiantamento dos 13º e está cumprindo o que determina a lei, porque a lei autoriza, Com um mês determina de o pagamento, com um mês de atraso, mas, segundo a lei, tem que ser pago até o dia 30 de novembro. Então, A conta é sempre da população. sempre arrebenta no lado mais fraco, infelizmente. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Camila Nogueira, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes do programa. Boa tarde, ouvintes do Gente que Fala. Vamos falar sobre arte no metrô, uma mostra que celebra o Dia da Amazônia e coloca em pauta as ameaças à preservação da floresta. Camila, em qual estação do metrô está sendo realizada esta mostra? Na Estação Clínicas, linha 2 verde do metrô. Durante todo o mês de setembro, a comemoração ao Dia da Amazônia, 5 de setembro, está sendo celebrada com a exposição Parques Nacionais da Amazônia, Legado dos Brasileiros. A exposição foi montada com textos e imagens que retratam a beleza de 3 parques emblemáticos do bioma amazônico, que compreendem a Serra do Pardo, no Pará, as montanhas do Tumucumaque, no Amapá, e Juruena, no Mato Grosso. Camila, o que os idealizadores da mostra pretendem alcançar com esse projeto? A exposição é uma forma de aproximar o público da biodiversidade brasileira, difundir informações relevantes à conservação de áreas protegidas na Amazônia, além de sua relação com a vida nas grandes cidades. Também pretende chamar a atenção para o valor das unidades de conservação amazônicas. Se ela está agora na estação das Clínicas, ela vai para outras estações, outras linhas? Sim, a exposição é itinerante e faz parte da programação cultural do metrô, permanecendo na linha 2 verde até o dia 30 de setembro. Em outubro, desembarcará na Estação da Luz e em novembro na Corinthians Itaquera. O horário de visitação é o mesmo do funcionamento das estações, das 4h40 da manhã até a meia-noite. Para quem gosta de programas culturais, a Arte no Metrô tem um roteiro extenso, que traz apresentação musical, saraus, peças de teatro, exposição de fotografias e muitas outras coisas bacanas, e é totalmente grátis. Confira toda a programação da linha cultural pelo site www.metrô.sp.gov.br. Camila Nogueira, agradeço mais uma vez a gentileza da FIPESP com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Uma Camila. boa tarde, Zancopé. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes.
Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse o nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala e um telefone que fica à sua disposição, 50526622. Conosco hoje o promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano. O Dr. Roberto Liviano é presidente do MPD, nossa parceria Gente do MPD que Fala, Movimento do Ministério Público Democrático. E a advogada previdenciária, a doutora Vanessa Viduto, conosco hoje nesta edição de Gente que Fala. Doutor Roberto Liviano, eu só quero, o senhor como conhecedor da justiça, vários pedidos de impeachment já chegaram na Câmara Federal, né? O presidente da Câmara já aceitou, já recolheu, né, e devolveu aquele procedimento político que a gente tem muita dificuldade de entender. Mas ele fez uma série de exigências. E são juristas que encaminharam. Aí uma das exigências que eu estou querendo entender, firma reconhecida. Eu fico pensando como é que num processo desse alguém faça uma exigência de firma reconhecida. Não tem validade, o senhor não reconheceu a firma. São juristas renomados que estão apresentando. Aí se pegam em detalhes que eu estou querendo entender, doutor Liviano. O Brasil é um país em que a cultura da burocracia ela ainda impera, né? Você tem dificuldades absurdas para tramitar expedientes, requerimentos no setor público. Isso
existe das mais altas esferas até a base das administrações municipais das menores cidades. Isso é um traço cultural, histórico, que, a meu ver, nós herdamos dos nossos colonizadores, né? Que tem esta formação, que tem esta mentalidade. Um pedido de impeachment é algo de extrema relevância, existem regras regimentais do Congresso, precisam ser observadas. Eu não vou entrar no mérito do pedido, né? Não vou entrar no mérito do pedido, mas o que se fez é zelar pelo cumprimento dessas regras regimentais, né? E pelo que se anuncia, quem vai deliberar sobre isso é o plenário da Câmara dos Deputados, né? Então, isso realmente... Desde que tenha reconhecido a firma. Pois é, realmente isto é algo que chama atenção, né? Mas é a regra do jogo, aquela velha história, dura lex, sed lex. Passa né? Despercebido, mas Pois é. De uma infâmia terrível. Coisas do Brasil, coisas da burocracia. Contra a corrupção. O termo é quase igual, viu? Contra a corrupção que o MPD está promovendo. Então, todo mundo, dia 8 de novembro, vamos participar da corrida, correr contra a corrupção. Todos vão ganhar a camiseta, corrida não aceito corrupção, como uma atitude da sociedade contra a corrupção. E pouco importa o partido, né? O país está vivendo um momento de indignação contra a corrupção de quem quer que a pratique. No Brasil, o problema da corrupção não é restrito a um partido, infelizmente, né? Se você verifica o histórico das cassações de mandatos, você percebe que as cassações elas envolvem parlamentares de vários partidos, né? Portanto, dia 8 de novembro, participe, exerça a sua cidadania, corra contra a corrupção, corrida e caminhada não aceito corrupção, 5 e 10 quilômetros, saída do estádio do Pacaembu, será um domingo, com certeza um domingo, um bom tempo, calor, vamos todos nos unir e nos manifestar contra a corrupção. E a inscrição é muito fácil, é eletrônica, www.nãoaceitocorrupção.com.br. Essa camiseta que o senhor se referiu, sim, ela é vendida? A camiseta, existe uma taxa de inscrição para participação, a taxa é de R$60, e os participantes recebem a camiseta, recebem a medalha de participação, recebem o chip, o número, uma sacolinha que é entregue após a corrida, com isotônico, com a barrinha de cereais, ou seja, toda a organização da corrida mais a organização da corrida, naturalmente há um staff de pessoas envolvido, ambulâncias à disposição, toda a infraestrutura necessária para um evento deste de rua de grande magnitude. São 4.000 vagas, né? Então, esperamos que todos participem deste momento importante, cívico. Inscreva-se agora, www.nãoaceitocorrupção.com.br. Compartilhe com os amigos, leve a sua família. É o momento de você exercer o seu papel de cidadão e educar os seus filhos para a ética, contra a corrupção. Leve os seus amigos, comente na escola, no trabalho. Vamos fazer disso uma oportunidade de congraçamento em prol da cidadania e contra a corrupção. Um escândalo mundial. O presidente mundial da Volkswagen renunciou ao cargo. Na terça-feira, a empresa admitiu ter instalado 11 milhões de veículos a diesel. Instalou um sistema que frauda testes de detecção de poluentes. E depois se descobriu que não é apenas no diesel, não. Toda a linha de produção praticamente foi fraudada, lamentavelmente. Doutora Vanessa, doutor Roberto Liviano. Essa notícia ela me chama muito a atenção por vários aspectos. Primeiro, a dimensão deste escândalo, dessa irregularidade, com milhões e milhões e milhões de veículos, envolvendo uma empresa de nome importante no setor de indústria automotiva mundial. Isso realmente causa escândalo. E é grave porque quando você fala de um sistema que frauda testes de detecção de poluentes, nós estamos falando de uma situação que coloca em risco o meio ambiente e a saúde pública, né? Portanto, estamos falando de algo muito sério, de algo muito grave. Ao lado disso, por alguém que empunhou essa bandeira há muito tempo. Exatamente. Agora, é interessante aquilo que foi veiculado sobre este tema. O senhor Martin Winterkorn, que era o presidente da Volkswagen, ele declarou que ele não tinha conhecimento desta questão, mas pouco importa. Sim. Ele renuncia à presidência da organização, a um cargo importante, sinalizando
uma preocupação em preservar o nome da empresa. Hoje se sabe que os itens que têm valor na vida hoje em sociedade, a reputação, o nome, é algo extremamente importante, né? O que se espera é que a empresa, além da renúncia do seu presidente, tenha uma atitude firme no sentido de restaurar toda essa situação que se produziu, reparar eventuais danos, indenizar as pessoas, fazer o recall necessário, tomar todas as providências visando a reparação, né? Nós estamos vivendo os tempos de prioridade ao valor da compliance, né? A compliance é uma preocupação empresarial de integridade, de conformidade com os padrões de conduta, com prevenção às fraudes. Aliás, o Brasil, em 2013, aprovou a sua lei 12.846, que é a chamada Lei Anticorrupção, que trata da punição da corrupção às empresas, né? E também é o marco regulatório da compliance no Brasil, né? Portanto, nós estamos vivendo tempos de compliance, de se preocupar com estas questões, e a renúncia do presidente talvez inspire algumas pessoas que estejam em situação inconveniente de permanência no poder, né? É uma atitude que tem uma simbologia importante. Eu não sabia, né? É a No frase Japão, mais fácil. No Japão, há casos de suicídio noticiados, sim, né? sim. Quando se detecta a prática de corrupção. Então, existem estes aspectos todos envolvidos aqui. O fato, esperamos que a empresa tenha uma atitude séria, responsável, que faça a reparação de todo o dano causado e a gravidade dessa questão que lesiona a saúde pública, meio ambiente, né? Portanto, é extremamente impactante este acontecimento, né? Mas ele não sabia. Doutora Vanessa Viduto, refis das domésticas, que aqui no caso do Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregados Domésticos ou Empregadores Domésticos é REDOM, né? E não refis. Mas está no finalzinho já esse prazo? Na verdade, é bastante importante a gente esclarecer. Ele está no finalzinho, mas o prazo foi extremamente curto. A Receita Federal regulamentou recentemente a possibilidade de dar efetividade para uma lei complementar que foi aprovada, que autoriza o parcelamento da dívida dos empregadores domésticos. Isso é muito importante pelo seguinte: o empregado doméstico, quando ele vai requerer um benefício no INSS e o empregador não efetuou a contribuição corretamente, esse empregado tem dificuldade em conseguir o benefício no INSS. Muito embora a lei determine que o registro em carteira de trabalho tem presunção de veracidade e ele deva, por si só, prevalecer para que o segurado tenha direito ao benefício, o que acontece na prática? O INSS fala não, quando ele não identifica no seu sistema o recolhimento das contribuições. Então, a regularização dessas contribuições do passado, a oportunidade dos empregadores fazerem esse pagamento é extremamente importante para propiciar a inclusão social dos empregados domésticos. Agora, há algumas críticas a esse refis das domésticas que tem que ser feito. Em primeiro lugar, a possibilidade ela se estende de você parcelar ou acertar apenas os débitos até abril de 2013. Quer dizer, se você tem débitos de 2013 para frente, você não pode incluir nesse parcelamento. A regulamentação foi feita recentemente, 11 de setembro, com prazo final 30 de setembro. É um prazo muito curto para que as pessoas tenham a informação dessa possibilidade e se dirijam à Receita ou façam isso via internet, consigam fazer esse parcelamento, essa quitação. Então, o prazo é extremamente curto. O senhor falou, está quase acabando. Está quase acabando, mas ele começou outro dia. É um prazo muito curto. Existe um período que abrange essa dívida? Essa dívida ela é a dívida retroativa e ela tem como data final 13 abril de 2013. Como eu comentei, as pessoas que têm dívidas a partir de abril de 2013 não podem incluir nesse financiamento. E uma outra crítica que se faz é o seguinte: se você quer pagar à vista, você tem que se dirigir pessoalmente à Receita Federal. Por que o sistema não disponibiliza eletronicamente formas mais fáceis
para que os empregadores consigam fazer essa regularização. Coloca no site a possibilidade de você emitir a guia, de fazer o cálculo via internet, emitir, pagou. Quem quer pagar à vista, emite a guia e paga, não precisa ir na Receita fazer o pagamento, é extremamente burocrático. Esse é um grande problema. Então, claro que a ideia é boa, a ideia é de propiciar a inclusão social, de facilitar a vida dos empregados domésticos, de regularizar a situação, mas precisa ser aprimorada. Eu espero, no mínimo, que esse prazo seja estendido para que as pessoas consigam fazer essa regularização, porque se, de fato, terminar em 30 de setembro, pouquíssimas pessoas vão conseguir aderir. Pelo feeling da senhora, é possível que esse prazo seja estendido? Acredito que sim. Acredito que sim. Queria fazer um A comentário. necessidade, né? Não é apenas... Para que tenha efetividade, né? Não adianta você editar uma legislação nesse sentido e não conseguir fazer com que ela se torne eficaz e cumpra o seu objetivo. Doutor Liviano? O comentário da doutora Vanessa é perfeito, mas eu queria acrescentar o que ela disse, o seguinte: eu acho extremamente importante que você verifique esta preocupação legislativa no que diz respeito a esta categoria dos empregados e empregadores domésticos. Essa relação que não foi tratada ao longo do tempo com o devido respeito, e nos últimos anos nós tivemos uma mudança de paradigma e agora nós temos o empregador doméstico equiparado em direitos ao empregador que não é doméstico, né? Se nós estamos vivendo à luz do princípio da isonomia, as pessoas que trabalham merecem um tratamento respeitoso, né? Então, tudo que diga respeito a esse universo de relações é importante que seja respeitado, que o empregado doméstico seja respeitado. Nós temos muitas questões culturais presentes até hoje no dia a dia. Outro dia eu tinha uma discussão dentro de casa com a minha colaboradora, porque está arraigada na cabeça dela a ideia que ela deve utilizar o elevador de serviço. E eu disse a ela que aquele é um elevador que foi concebido para o transporte de carga, né? Que as pessoas são todas iguais. Se você parar para pensar nisso, essa questão do empregado doméstico, ela vai muito mais além. O Brasil demorou para reconhecer esses direitos, ainda bem que reconheceu, que o empregado doméstico tem os mesmos direitos que os outros empregados. Aliás, o Brasil, infelizmente, ao longo da história, tem se notabilizado por um tardar de reconhecimentos, de avanços sociais, por exemplo, na questão da escravidão, né? Foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, né? E nós tivemos, quando houve a abolição da escravidão, os donos de escravos pedindo indenizações pelas suas propriedades que lhes foram retiradas. Então, essas questões todas, elas acabam tendo suas ligações, né? Infelizmente, né? Enquanto que em 1888 o Brasil aboliu a escravidão, a Colômbia, nossa vizinha de continente, tinha aprovado uma lei de acesso à informação pública. A nossa é de 2011. A Colômbia tem uma lei dessas desde 1888. Aqui se aboliu a escravidão, aqui se demorou para reconhecer essa igualdade do empregado doméstico, né? E que as pessoas prestem atenção nisso, né? Que a gente consiga evoluir no sentido do respeito ao outro, né? Porque não é porque a pessoa trabalha dentro de casa que ela tem menos direitos do que outros trabalhadores, né? Então, me parece essa uma sinalização importante. Este programa de recuperação previdenciária dos empregadores que têm dívidas em relação a esse sistema, quer dizer, além de desrespeitar direitos, de não ter havido a equiparação durante muito tempo, ainda não recolheram adequadamente as contribuições que deveriam, que o prazo seja estendido, que a proteção previdenciária seja recomposta e que essas pessoas tão sofridas, né, que trabalham em condições duras, que o trabalho doméstico não é fácil, né, que elas tenham os seus direitos previdenciários respeitados, né, que haja sensibilidade em relação a isso. Doutor Liviano, o Superior Tribunal de Justiça considerou lícitas as provas enviadas pela Suíça contra Robson Marinho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, suspeito de receber propina da Alstom para ajudar a fechar um contrato de subestações elétricas em 1998, a importância 68 milhões, compra feita por duas empresas do governo paulista, a Eletropaulo e a EPTE. É isso mesmo, a EPTE? Sim, né? sim. Sim. Entre 95 e 97. Ele chefiava a Casa Civil do então governador Mário Covas, agora
o Superior Tribunal de Justiça considera lícitas as provas apresentadas. Bom, em primeiro lugar, não é enviadas, né? em primeiro lugar, não é porque ele chefiou a Casa Civil do Mário Covas há 20 anos atrás que o Mário Covas teria qualquer responsabilidade por aquilo que um auxiliar viesse a praticar anos depois, né? Não existe uma extensão de responsabilidade porque você não tem controle sobre tudo aquilo que as pessoas fazem diante do poder que adquirem, né? Segundo lugar, me parece extremamente importante essa decisão desta avaliação das provas, né? Porque o mundo caminha na direção da cooperação internacional, né? Nós temos cada vez mais um cerco se fechando, os países dificultando envios clandestinos de dinheiro, né? Existe realmente o cerco se fecha para que as pessoas colaborem no sentido de combater internacionalmente a corrupção. Aliás, essa semana também, a última instância no sistema de justiça italiano definiu a extradição do Pisolato, uma decisão importante no plano internacional, porque é um case que mostra que o direito à cidadania, à nacionalidade é importante, mas prevalece o interesse da humanidade de combater a corrupção. Isso depois da Itália não ter atendido o seu pedido de extradição de Cesare Battisti. E o direito internacional se baseia nas relações recíprocas, né? Então não se atendeu, mas mesmo assim a Itália dá uma lição para o mundo, dando valor a esta condenação e determinando que ele seja entregue ao Brasil para que cumpra a pena aqui. Portanto, esta avaliação do STJ é importante em relação às provas colhidas na Suíça, em relação ao Conselho Tribunal de Contas, que está afastado das funções por força de uma ação bem proposta pela Promotoria do Patrimônio Público e Social, pelo promotor Silvio Marques, que tem uma atitude destacada na proteção do patrimônio público, e é essa questão. Cada vez mais pessoas detentoras de poder político e econômico estão sendo alcançadas pela lei, estão sendo responsabilizadas. É assim que nós aprimoramos o controle da corrupção no país. É extremamente importante. O que há bem pouco tempo era inimaginável. Exatamente. Aliás, eu acrescento aqui... Um desse tivesse uma decisão contrária a ele. Eu acrescento aqui, só para fechar esse meu comentário, que eu sou favorável também à instituição de mandato nos tribunais de contas. Sim. Não me parece plausível que se exerça esta função em caráter permanente, eterno, até vitalício, exatamente. Então, acho que isso tem que mudar, acho que nós temos que ter mandato para termos alternância no poder, para termos arejamento. Isto é bom para o interesse da sociedade e com quarentena, para que a pessoa não se utilize disto aqui como trampolim para vantagens imorais, né? Portanto, que isso possa servir para gerar essa reflexão, que nós possamos pensar nessa questão, Tribunal de Contas do Estado, município, onde há, como São Paulo e União, que se institua mandato. Doutor Liviano, a corrida contra a corrupção, vamos relembrar nesse finalzinho. Corrida Não Aceito Corrupção, dia 8 de novembro, 8 de novembro, domingo, vamos todos correr contra a corrupção, atividade saudável, promovida pelo movimento do Ministério Público Democrático. Convide seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vamos nos envolver nessa atividade em prol da cidadania. www.nãoaceitocorrupção.com.br. Faça a sua parte para mudar a cultura de corrupção que existe no Brasil. Exerça a sua cidadania, participe e cuide da sua saúde, né? É isso aí. Vamos juntos nessa caminhada. Eu já fiz a minha inscrição. Doutora Vanessa Viduto, grato por ter vindo ao Gente que Fala, atendido o convite mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar do programa. Fico à disposição. Doutor Roberto Liviano, muito importante ao Gente que Fala, esta parceria gente do MPD que fala, o que enriquece o nosso programa. Nós aqui ficamos muito satisfeitos com essa parceria. O Gente que Fala tem um espaço já consolidado na mídia, um espaço de prestação de serviços, de conscientização das pessoas. Portanto, estamos muito felizes em termos essa oportunidade de dialogar, de debater, discutir esses temas e trazendo amigos do MPD, como a doutora Vanessa, que com certeza enriquecem esses debates e trazem as visões plurais sobre as questões que debatemos aqui no programa. Que ela permaneça por longa jornada. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato,
A redação, Raela Brandão, Pedro Esquiavon. Na pauta, José Carlos Sicarelli. Produção cultural, Ricardo Godoy. Na rádio, Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos. Até lá.